Fala, empreendedor! Vamos abordar agora novamente sobre o envelope do compressor. Três coisas importantes. Para uma proteção, só é efetiva se for corretamente selecionado, tópico 1. Tópico 2, for corretamente regulado ou ajustada e estiver funcionando perfeitamente. Aqui eu fiz uma observação, tem uma observação, consulte o envelope do compressor no site do fabricante antes de ver qualquer atendimento. Eu vou pegar o seguinte, equipamento de pequeno porte, eu vou pegar as informações do fabricante, como aplicar esse equipamento, a que temperatura, e você vai ver algo interessante. Eu estou pegando uma tabela bem conhecida, que é 60 Hz, o fluido 134A, ok? 1/12avos, compressor pequeno, você poderia pegar outros, tá? Mas vamos aqui, fica mais fácil até para você poder enxergar. Aqui está a descrição do compressor, a tensão, a voltagem, o fabricante falando, certo? Então deixa eu mudar aqui, vamos lá. Depois disso, nós temos aqui, ó, aplicação de evaporação. Você vê que o fabricante está dizendo que esse compressor, ele, dentro dos testes que eles fizeram, esse compressor ele pode trabalhar de menos 35 a mais 15 graus. Então é o fabricante falando sobre o compressor, a aplicação. Então você tem aí uma aplicação diversa para esse compressor. Perfeito? Então continuamos. O que ele mais fala, o fabricante? Aí ele fala a especificação do óleo do compressor. Estou pegando um compressor pequeno para você ter uma ideia. Isso pode se usar futuramente. Você pode ampliar seu compressor maior, o fabricante vai dar a informação do compressor. Então ele fala sobre a especificação do óleo, tá? Quantos de óleo vai no compressor, ok? Aqui então tem toda a informação referente a esse compressor. Aí o que ele informa agora? Olha que interessante, ó. Dispositivo de expansão. Para esse compressor, o fabricante diz, esse compressor ele só pode trabalhar com capilar. Beleza? Olha que legal. Ok. Aí depois ele passa mais uma informação. Tipo de resfriamento. A condensação dele de que tipo vai ser? É o tipo estático. Aquele condensador que se coloca atrás. Você já vê lá algumas geladeiras domésticas, freezers domésticos que tem a condensação estática. Não tem ventilação. Certo? Então aí ele fala o seguinte, ó, que esse compressor, eles fizeram um teste, tá aqui. E no teste que eles fizeram, esse compressor, ele estava com 191 BTU, eficiência de 2,73, e a corrente dele é essa corrente, na capacidade de 191, perfeito? Então se a gente tiver na tabela aqui do lado, deixa eu ver se eu consigo mostrar para você. Ó, 191, guarde esse número, tá? Então, na tabela do lado, a menos 35, ele vai dar em BTU, porque essa tabela aqui é de BTU. Deixa eu avançar mais, para você ver. Tá vendo? Essa tabela é de BTU. Em BTU, a menos 35, ele vai dar 52 BTU. A menos 30, 103. A menos 25, 64. Ou seja, o teste que eles fizeram foi entre menos 25 e menos 30. Que dá melhor. Aqui, ó. É 191. Deixa eu ver se eu voltar lá. Vamos ver se eu consigo enxergar. Vamos voltar. A 191. Tá aqui, ó. 191. Tá certo? Aqui, ó.
191. Então a gente volta lá. Onde que está o 191 aqui? 100, certo? 160, 238. Ou seja, o teste que eles fizeram foi entre menos 20 e menos 25, aqui no meio. Então, no teste que eles fizeram, a corrente desse equipamento é 1,15 ampere. Mas se você aplicar esse compressor, por exemplo, a mais 15, ele vai te dar uma outra corrente. Mais 15 de temperatura. Deixa eu ver se eu puxar mais, para você poder enxergar aí. Tá lá, mais 15. Então ele vai te dar uma outra corrente, porque ele está dando aqui em BTU 1412. Então a dica que eu dou é o seguinte: quando for aplicar um equipamento, veja a temperatura de evaporação que vai estar esse equipamento. E nesse especificamente, ele pode trabalhar de menos 15, menos 35, ó, deixa eu conseguir mostrar aqui, ó, menos 35, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom, menos 35, tá vendo? A mais 15 graus, tá aqui. Então, quando você for fazer a seleção de compressor, a capacidade em HP não é tão importante, porque tem a questão da evaporação. Então, esse compressor, ele trabalhando, evaporando a mais 15 graus, ele, em BTU, ele estaria o quê? 1412 BTU. Agora, se ele evaporar, uma evaporação de menos 35, ele cai para 52 BTU. Entendeu? Show de bola? Então, quando for aplicar o equipamento, o compressor, você tem que ter essa métrica para entender isso e ver na escala do fabricante. Então, quando você vai para o envelope do compressor, está dizendo que esse compressor de menos 35 a mais 15, ele está dentro do envelope. Se ele evaporar dentro dessa faixa, dentro do envelope. Então, como é que se faz para não correr risco nenhum? É só considerar esses fatores. Sabendo que a menos 35, ele vai representar em BTU, aqui, em BTU aqui em cima, tá vendo? BTU, ó, o mouse aqui, ó. Em BTU, 52 BTU. Ok? Então, não considere HP. Considere a capacidade do equipamento em BTU nessa seleção aqui. E aqui está a tabela de conversão para você fazer a conversão de BTU para HP, tá vendo? Então, se você pegar, por exemplo, considerando a tabela de conversão, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui a tabela de conversão, tá aqui, ó. Opa, volta lá, tabela de conversão, cadê você? Tá aqui, achei. Na tabela de conversão está dizendo que aqui, ó, evaporando a menos 35, ele está 52 BTU. Então vamos na outra tabela, ver se eu consigo achar. Aí na tabela de conversão está dizendo, ó, para você transformar BTU em HP, você tem que multiplicar por esse fator aqui, ó. Então, se você fizer essa multiplicação, você vai ver que o compressor, ele não é naquela capacidade que está dizendo nominal, evaporando a menos 35. Então, não considere o HP, considere a temperatura de evaporação do seu compressor. Perfeito? Abraço, até o próximo vídeo.